Hoje é dia do trabalho e eu dei um trabalho especial à minha amiga Ilma Vera, cuja história da Ilma Vera se confunde com a própria história da nossa casa, daqui do Frei Luís. E ninguém melhor do que Ilma Vera para nos falar nesse dia do trabalho. Nesse dia em que a mensagem do dia fala sobre caridade. E ela nos traz muita coisa sobre, talvez, o apóstolo da caridade, discípulo de Jesus, o nosso querido Paulo. Ilma Vera. Vamos aprender um pouquinho. Boa tarde a todos. Que Jesus esteja presente em nossos corações. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se expanda sobre toda essa casa. Hoje, dia 1º de maio, dia do trabalho. Esse dia surgiu por causa de um fato bastante triste. Mas a providência divina mostra pela lei da polaridade que, às vezes, vem um mal para produzir um bem. Em 1886, na cidade de Chicago, estava começando a Revolução Industrial. Porém, os trabalhadores estavam num verdadeiro trabalho escravo. E, num dia 1º de maio, eles resolveram paralisar tudo e ir para a praça principal, chama em inglês, né, Haymarket, que é onde tinha todo o comércio em volta, né, e protestarem. E, logicamente, aquilo gerou confusão, que acabou em morte. E foi uma data muito triste, mas que teve uma repercussão internacional. E isso fez com que fossem feitas em muitos países mudanças, e mudanças substanciais, de apoio ao trabalho, aos trabalhadores. Em 1924, quando estava em plena, já começando tinham 20 e poucos anos, 25 anos de proclamação da nossa República, Arthur Bernardes resolveu instituir o Dia do Trabalho. E, mais tarde, nessa mesma data, mas já no governo de Getúlio Vargas, um ministro dele, de nome Alexandre Marcondes, esteve na Inglaterra e viu que as relações lá, devido à legislação, tinha parado com a exploração dos trabalhadores, gerando deveres e direitos. Deveres e direitos. Trouxe essa ideia e Getúlio Vargas resolveu, numa lei ao Congresso,
instituir, então, as leis trabalhistas no Brasil, que vigoram até hoje, onde trabalhadores e empregadores têm direitos e deveres. E essas leis foram promulgadas e é o que nos rege até hoje. No Espiritismo, também existe uma lei chamada Lei do Trabalho, que está dentro das leis universais, porque Deus foi um trabalhador e é um trabalhador. A atividade divina não para nunca. E por que é necessário o trabalho? Porque através do trabalho, ele é uma imposição ao corpo que serve para a conservação do corpo. Muito pouca gente sabe disso, mas quando você está em trabalho, as suas energias estão se movimentando. A energia divina que tem dentro de você se movimenta. E isso mantém a virilidade do corpo, mantém o corpo ativo, com as suas funções preservadas. Então, Deus fez isso, instituiu o trabalho como lei divina, para proteção também da nossa cabecinha, inteligência, porque quando você vai executar um trabalho, você pensa, e nisso você ativa os seus neurônios cerebrais e faz despertar os dons espirituais que tem dentro de você. Então, é importantíssimo que nós realizemos algum trabalho. Bom, Deus nos concede, através do trabalho, o desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento da sabedoria e do discernimento, que faz com que nós, em posse desses dons, possamos fazer as escolhas certas. Tudo fruto do trabalho. Bom, hoje é um dia em que se homenageia trabalhadores. Há coisa de alguns anos atrás, um dos papas da igreja honrou o trabalho de São José, que era um carpinteiro, tornando o dia 1º de maio dia de São José operário, porque ele era um operário, era marceneiro, construía portas de templos. Então, no Espiritismo, hoje é um dia que nós temos que homenagear todos os trabalhadores da seara do Mestre, pensar neles com amor, com gratidão por tudo aquilo que eles fazem por nós. E nós temos trabalhadores do Mestre Jesus aqui nessa casa, que eu quero, nesse momento, expressar a nossa gratidão. A todos eles, em todas as suas camadas evolutivas, desde os mais simples, os nossos irmãos, que alguns denominam Exus. Nós temos aqui uma falange deles, dedicada ao trabalho do bem, principalmente nas reuniões de Antigoécia. Porque quando você quer remover o lixo da sua casa, você não chama um doutor
você chama o lixeiro. E eles realizam esse trabalho de limpeza. E algumas entidades, eu tenho a satisfação de ter trabalhado e o acompanhamento deles. Os nossos pretos velhos, com o seu carinho, com o seu apoio, e alguns deles trabalhando incansavelmente através dos médiuns, como o pai Joaquim, como o pai José do Rosário, como o pai João, tantos aqui, tantos como a vovó Maria do Rosário, como tantos aqui que vêm e prestam trabalho sem que você os vejam, a não ser os videntes vêm, mas sem que você os vejam, no momento do passe, esse trabalhador da Seara do Mestre está trabalhando. Também quero agradecer aos médicos que trabalham aqui, Dr. Frederico, Dr. João Pedro, Dr. Unacai, Dr. Stratman, essa falange enorme de médicos que atendem nas salas de cura, trabalhadores do Divino Mestre Jesus. Quero agradecer também aos nossos missionários, aqueles que dão sustentação com suas orações nessa casa, a começar por Frei Luiz, por Frei Rogério, por Padre Isabel, por Frei Beneditino Kelly e pelo meu querido Frei Leonardo. Se não fosse a sustentação deles rezando por nós, as madres que aqui trabalham, trabalhadores infinitos nessa casa, a eles a minha gratidão, mas a gratidão ao Mestre Jesus, a esse trabalhador da Seara do Mestre que nunca nos abandona nos momentos difíceis. E Jesus falou: eu trabalho até hoje e o meu Pai também, honrando o trabalho. A minha gratidão a todos aqueles que trabalharam aqui, que contribuíram para que esses ensinamentos chegarem até mim. Ao Rocha Lima, com as suas palestras extremamente elucidativas, que nos mostrou que o caminho do Evangelho, que o caminho de Paulo era super importante. E eu hoje vou falar sobre as cartas de Paulo. Ao nosso irmão Adir Vilela, que na educação mediúnica e no estudo da doutrina espírita, não deixou nunca de criador, um dos criadores dessa casa, da escola Francisco de Assis, que nunca deixou de nos apoiar também e trazer ensinamentos. Isso na gestão Rocha Lima. Na gestão que veio a seguir do nosso irmão Ronaldo Gazola, exemplificou com o trabalho dele, não só na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, mas aqui nesta casa, trazendo infinitas possibilidades de atendimento para as pessoas, um grande trabalhador. E na gestão de Gazola nós tivemos um estudo profundo também das cartas de Paulo, que foi realizado pelo nosso irmão Paulo Rui Portela, hoje militando na casa de Padre Pio, uma casa co-irmã da nossa. Grandes mestres que me acompanharam, que tiveram paciência com as minhas perguntas. E também na gestão de Helena Gazola, o pessoal que me ajudou sempre no som
e que nós fizemos também estudos aprofundados disso, baseados em livros que foram editados pela Federação Espírita Brasileira. O primeiro livro que nós baseamos esses ensinamentos foi o Cristianismo, Mensagem Esquecida, de um célebre escritor chamado Hermínio Miranda, que frequentava aqui também a nossa casa, e com quem eu tive muito prazer de conviver. E o estudo aprofundado da doutrina espírita, que é feito na FEB, para dirigentes de casas espíritas, e eles têm 2 livros sobre a conversão e a missão de Paulo Apóstolo e as Epístolas de Paulo, 2 livros em que a Federação Espírita Brasileira utiliza os ensinamentos de Paulo. Bom, todos conhecem quem foi Paulo Apóstolo. Era um centurião romano, trabalhava no exército, né, daquela época, a serviço do imperador, tinha como missão acabar com os núcleos cristãos, porque estavam causando tumulto para o imperador. E ele, uma vez, na presença de Jesus, que perguntou para ele, Saulo, porque o nome na época dele era Saulo, Saulo, por que me persegues? E a luz de Jesus tão imensa que ele cegou. Pouco tempo depois dele vagar pelo deserto, uma voz disse: vá a Damasco e procures um homem chamado Ananias, que ele vai te curar. Era a misericórdia divina de Jesus dando isso. E Paulo foi, e Ananias realmente o curou, e ele, com palavras em que ele pediu que, em nome do Cristo Jesus, rogava a Deus Pai Todo-Poderoso que caíssem os impedimentos para que aquele homem visse a verdade. E nesse momento, pela narração de Paulo, caíram verdadeiras escamas dos olhos dele, e ele viu a figura de Jesus junto a Ananias. E aí Ananias fala para ele que ele está convocado para o trabalho com o mestre. Então, é mais um trabalhador no dia do trabalho. Bom, um dia, Paulo ele saiu rodando todas as cidades, pregando os ensinamentos de Jesus que ele tinha recebido de Ananias. E ele, uma vez, ele estava com um acúmulo de pedido de que todas essas cidades, pedindo a presença dele, ele ia, fazia e deixava alguém lá para continuar, orientava e deixava alguém lá. Só que chegou um ponto que as pessoas tinham dúvidas, como todos nós aqui, muitas vezes, quando recebemos um ensinamento, temos. Era tudo novo para eles, né? E então, cada cidade tinha o seu sistema de vida, muitas crenças diferentes. E então os dirigentes começaram a pedir a Paulo a volta dele para elucidar os problemas. E Paulo estava na dúvida, ele disse: como é que eu posso estar em todos esses lugares que eu fui ao mesmo tempo?
E aí ele, na sua meditação à noite, porque de dia ele trabalhava, construindo tendas. Olha só, olha aí, ele trabalhava durante o dia. Então, Paulo, na meditação que ele fazia toda noite, ele um dia tem a presença de Jesus. E a presença de Jesus, e Jesus então lhe fala: por que te afliges, Paulo? É justo que tu não possas estar lá em todos os lugares, mas tu podes escrever uma epístola. Epístola é carta, né? Tu podes escrever uma epístola e pedir um mensageiro que leve até eles. E foi então aí, e Paulo falou: mas em cada um deles são coisas diferentes, problemas diferentes. Como eu vou conseguir dar conta de tudo? Aí Jesus fala para ele: estarei contigo em todos os tempos, em todas as horas. E aí começam as epístolas. Então ele começa nas epístolas. Aqui está o retrato de Paulo para vocês poderem visualizar bem como ele era bonito. Por que Jesus escolheu Paulo? No final eu vou contar para vocês. Então ele faz as palestras, começa por Coríntios. Então nas cartas eram inúmeros, né, aconselhamentos, inúmeras dúvidas, mas ele baseava sempre um mais importante. Então, nos Coríntios, ele faz ensinamentos, né, em que ele diz o seguinte: os ensinamentos têm que ser levados a todos, independente da origem, quer dizer, da onde a pessoa tinha vindo, porque Corinto era uma cidade grande e para lá emigrava muita gente de vários locais. Independente da raça. Por quê? Porque tinham várias raças que migravam. Independente do sexo, se era homem, se era mulher, independente da geração que Paulo se refere, era se era pobre ou se era rico, se era plebeu ou se era nobre. Isso ele chamava de geração, onde a pessoa tinha sido gerada, né? Aos Gálatas ele escreve uma carta alertando sobre os falsos profetas que só fariam era explorar as pessoas. Será que foi só naquela época que tinha falsos profetas? Ou a gente ainda tem hoje falsos profetas? Tem que pensar, né? Aos Filipenses, ele chama a todos para a união do grupo, porque estavam causando falta de cada um com uma opinião, falta de fraternidade, de não olhar o lugar do outro, né? Seguindo o que Jesus falou: amai ao próximo como a si mesmo. Aos Romanos, ele fala sobre os sofrimentos que ele vinha passando. E fala também que hoje aquilo já não atingia tanto, porque
Não era ele quem vivia, era o Cristo que vivia nele. Então, ele volta a falar aos coríntios, fazendo orientações para que aquela igreja dividida, enfraquecida, com divergências internas, por adulterarem ensinamentos, se unificasse e seguissem exatamente o que o mestre falava, né? E ele aí fala o seguinte: uma casa dividida em que todos briguem, ninguém tem razão. Porque na hora que você briga, você entra numa faixa em que você está deixando o egoísmo falar. Isso serve para nós, né? Hoje também, né? Aos Coríntios, novamente, outra carta, porque era uma cidade muito grande. E a cidade de Corinto era enorme, e para lá fluíam pessoas de todos os lugares. Então, quanto maior a nau, maior a tormenta, né? Então, ele faz um outro alerta. Todos são filhos do mesmo Pai, nosso Senhor, que está nos céus. Aos filipenses, ele manda outra carta. Os filipenses eram os habitantes da cidade de Filipos e outra cidade em que aglomerava muita gente também. Eram consideradas cidades grandes. Por quê? Porque Paulo era um grande estrategista militar. Então, ele sabia que se ele conseguisse tomar as grandes, as pequenas viriam atrás. Então, ele ia para os locais mais importantes da época, né? Então, aos filipenses, ele convoca todos para a união e a fraternidade, porque era outro local onde estava havendo muita discórdia, né? Então, ele fala sobre as vaidades, né? Aí ele tem uma outra carta aos Gálatas, e em que ele também, essa carta, ele não manda só para a Galácia, ele manda para toda a Ásia Menor, Antioquia, Icônio, Listra, Derbe, e alerta sobre falsos apóstolos, que eram infiltração nas igrejas por pessoas que estavam interessadas em dizimar o grupo. Então, provocavam discórdia. Por quê? Porque dividindo fica mais fácil. A união faz a força. Então, ele faz um alerta importante. Orai, mas vigiai. Que era para estarem atentos naquilo, né? Aos Colossenses, ele alerta sobre a propagação de heresias, quer dizer, coisas infiltradas que não eram os ensinamentos de Jesus. Aí ele faz admoestações e também faz a incentivação para que estudem o Evangelho de Jesus. Evangelho significa boa nova. Que estudem aquilo, que leiam várias vezes, que repitam várias vezes, para que aquilo se tornar presente dentro deles, né?
E ele fala uma frase interessante: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial, repetindo Jesus, né? Aos Tessalonicenses, ele escreve uma carta grande, falando sobre os trabalhos de Timóteo e de Silvano, que eram quem trabalhavam ali na Tessalônica, e fala que através do Evangelho será a salvação daquelas pessoas, das almas. E ele também alerta sobre os falsos ensinamentos e contrariando o que alguns falavam, que era Jesus voltará um dia. Aí ele fala sobre isso: estou com Jesus todos os dias. Ele jamais disse que voltaria. O que ele diz é que nos enviará um Consolador prometido. Mas jamais, Jesus disse que jamais voltaria. Até mesmo porque o trabalho dele no universo é maior do que aquele que nós possamos imaginar. Então, ele depois faz uma carta a Timóteo. Nessa carta ele fala sobre a conversão familiar, que é importante, e faz instruções quanto aos trabalhos que Timóteo deveria continuar realizando, porque Timóteo era muito jovem e ele tratava Timóteo como se fosse um filho. Foi o filho que ele adotou para continuar o trabalho dele. E na segunda carta, ele faz depois, mais tarde, uma segunda carta a Timóteo, onde ele pede a Timóteo que vá vê-lo, porque ele quer que Timóteo veja de onde partem os ensinamentos que ele dá. Ele queria que a visão de Timóteo pudesse ser aberta e ele pudesse visualizar a Jesus, ao Cristo, dando as orientações. É o desenvolvimento da vidência hoje, né? Naquela época, ele já preconizava isso, porque Paulo foi um precursor, né? Ele escreve ainda uma carta a Filemon, que era outro seguidor dele, alertando sobre a escravidão, que isso era extremamente condenável perante Deus. E por que ele alerta? Porque naquela época era muito comum as guerras, e aqueles que venciam as guerras tornavam os outros vencidos escravos deles. Então, Paulo veementemente condena isso. Depois ele escreve uma carta para Tito, recomendando. Vocês veem quantas cartas? Nossa, não acaba mais. Recomendando as orientações que Tito iria fazer em Creta, na ilha de Creta. E ele faz ainda uma outra carta aos Efésios, pedindo o seguinte: não useis palavras torpes, apenas aquelas que edificam. Por que Paulo chamou atenção sobre isso? Porque a maledicência corrói. E quando nós usamos da maledicência, né, nós não estamos construindo nada. Nós, pelo contrário, estamos destruindo. Então, destruindo aquela pessoa que está ali ouvindo coisas erradas, jogando lixo na cabeça das pessoas. Então, Paulo condena a maledicência, que ele chama de palavras torpes, e diz: não useis palavras torpes,
useis apenas aquelas que edificam, que constroem. Se você tem que gastar saliva, gasta para construir e não para destruir, não é? Então, ele faz também, aí na carta aos Efésios, né, das obras que devemos fazer em nome de Jesus, dando graças por essas obras, sempre pela oportunidade de poder realizá-las. E nessa carta ele fala dá um conselho muito grande. Não se importem com o tamanho da obra. Se vocês têm 5.000 para alimentarem, comecem, porque com Deus tudo posso naquele que me fortalece. É um grande ensinamento para nós até hoje, quando nos atemorizamos de fazer alguma coisa, temos que pensar assim: com Deus tudo posso naquele que me fortalece. Isso é um grande ensinamento que Paulo deixa para nós. E ele faz ainda uma nova carta a Tiago. A fé sem obras é morta, incentivando ao trabalho. Olha aí, dia do trabalho. Temos aí o incentivo de Jesus. Depois ele termina fazendo uma carta aos judeus, explicando, porque muitos diziam para ele: por que estás levando isso tudo? Aí ele escreve essa carta dizendo: vocês foram os primeiros a serem escolhidos para ser levada a mensagem de Deus. Jesus veio de vocês e vocês os rejeitaram. E os rejeitaram nesse momento da rejeição, em que vocês rejeitaram a Jesus, quando gritaram: crucificai-o, para Jesus. Vocês mostraram que eram injustos para obterem esses ensinamentos, que não eram dignos deles, botando os judeus para pensarem numa conversão. E por último, ele escreve uma carta aos gregos, falando sobre o Deus desconhecido. E aí é uma coisa muito interessante, porque ele vai visitar um templo grego e vê que tinham altares diversos para diversos deuses gregos. Era o deus do fogo, era o deus da água, era o deus da beleza, era o deus da sabedoria, era o deus de... E tinha um altar que estava assim: ao Deus desconhecido. Paulo para e diz: é a esse Deus desconhecido que eu vim lhes falar, que possui todos os dons dos outros nele reunido. É ele quem fez os céus, a terra e tudo aquilo que lá está. É a esse Deus desconhecido que não podeis vê-lo e podeis apenas conhecê-lo através das suas obras, inclusive nós que somos obras divinas. E aí tem alguns, vocês já viram pela quantidade de cartas, cada uma delas com um monte de ensinamentos, que seria impossível, né, em tão pouco tempo, né, falar sobre todos esses ensinamentos. Então, eu sou obrigada
pelo tempo que eu tenho, 6 minutos só mais, não é, Ari? A separar aqueles mais importantes. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais a paixões. Se não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, se não faço o que eu quero, já não sou eu, e sim o pecado que habita em mim. O que ele quis dizer? Hoje, trazendo pelas nossas palavras de hoje, processo obsessivo, que todos nós podemos estar vítimas deles, né? Aí, outro ensinamento. Rogo-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que não haja divisões entre vós, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental do bem, no mesmo parecer, porque uma casa dividida cai. Isso também precisamos tomar muito cuidado, inclusive com as nossas casas, né? De nós termos diálogos nas casas. Se dissensões houverem, demonstram falta de espiritualidade, portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, antes não é evidente que servis aos homens vis, e não segundo a lei de Deus? Ele interroga. Veja bem, servindo aos homens vis. Isso também é importante. E aí ele continua, em só existir demandas, é uma completa derrota para vós outros. Por quê? Não sofreis antes as injustiças, não sofreis com os danos, mas vós mesmos fazeis danos aos vossos próprios irmãos. Porque quando nós nos desentendemos, fazemos mal a todos, né? Sede vigilantes, permaneçam em oração. Aí ele fala que outro ensinamento está no capítulo das cartas, no capítulo 6, versículo 28. Ninguém busque o seu próprio interesse, mas sim o de outrens. O que Paulo quis dizer com isso? Não seja egoísta, não queira só as coisas para você. Olha para toda a comunidade. O que é melhor para a comunidade? Aí ele fala no outro ensinamento, dessa vez no 32 do capítulo do Evangelho. Não sejais pedra de tropeço, quer dizer, causa de desentendimento. Se nos julgássemos a nós mesmos, jamais seríamos julgados pelos outros. Isso aí, o que ele manda fazer? Um exame de consciência. Então, ele prega para que nós busquemos as virtudes, né? Então, na busca pelas virtudes, ele fala o seguinte: respeite os outros para obter com isso o respeito deles e respeitando-se a si mesmo. Porque se você não se respeitar, você não vai respeitar o outro. E o outro não vai te respeitar. O respeito é importante. E ele pede, no versículo 7, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei, sede humildes, pregando a humildade. Tende paz com todos os homens, retribuí o mal com o bem. Se teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede,
dai-lhe de beber, vencei o mal com o bem, pois só o amor edifica. Bom, ele termina dizendo: sei que não vós ireis me julgar, mas Jesus falou: aquele que me escuta é meu pai, minha mãe, meus irmãos. E eu repito agora: aquele que me escuta é meu pai, minha mãe, meus irmãos. E aí ele termina dizendo o seguinte: sede vigilantes, permaneçam na fé. Há corpos celestiais e há corpos terrestres. Semeia-se na terra o corpo natural, mas ressuscita-se o corpo espiritual, mostrando a vida após a morte. Então o Espiritismo está lá em Paulo, né? Então, estou terminado o meu tempo. Eu deixo para vocês aqui na tela a última carta de Paulo, que eu considero uma lição de vida, que ele deixa para nós. Porque, ainda que eu fale todas as línguas, ainda que eu conheça todas as ciências, que eu tenha toda a sabedoria e etc., se não tiver amor, nada serei, porque Deus é amor. A paz e o amor de Cristo com vocês. Graças a Deus.